Estamos de volta e o tema do programa de hoje é o caráter da revelação dos espíritos. Sebastião, eu queria que você falasse um pouquinho mais de como os espíritos, você disse que eles podem até influenciar, né? Muitas vezes conduzir a, a nossa vida, né? Enfim, e como que nós podemos tirar proveito disso, dos ensinamentos dos espíritos? Se tivermos uma noção do que seria a mediunidade a nível interno de comunicação entre a nossa realidade sensória, a nossa realidade de almas encarnadas com a nossa individualidade e do nosso todo com esses luminares, vamos perceber hoje, por exemplo, na maioria das casas espíritas, lamentavelmente, determinados espíritos não podem manifestar, porque tem um nome X, uma roupagem Y, e às vezes é um disfarce somente. Como numa das casas, uma época, um dos espíritos chamado Pretos Velhos começa lá a passar uma mensagem. O dirigente o interrompe, dizendo que ali ele não teria como manifestar. Então, no meio espírita ele não teria. Só que Allan Kardec recebeu comunicação de Pretos Velhos. Olha. E não foi por ser Preto Velhos, por ser elementares, que ele comunicou com todas as frequências. Mas o que me chamou a atenção, porque eu queria a fórmula, porque ele viveu acho que 129 ou 139 anos. Então era bem interessante a idade ali do... Então nós vemos que se os filósofos, os cientistas ou religiosos têm ideias nobres, projetos nobres, eles não estão nem um pouco preocupados, eles são espíritas. A doutrina é dos espíritos. Os espíritos sopram onde quer. Então eles manifestam em todos os lugares, por isso que está no Evangelho segundo o Espiritismo, colocado por Kardec, qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tem ou não uma crença, pode receber esses ensinos. Por isso que hoje nós vemos um Deepak Chopra trazendo conhecimentos desse ensino universal. E vários outros filósofos, cientistas que teoricamente não são espíritas, mas são espíritos de consciências livres ou livres pensadores, que desejam o bem da humanidade. Então, se soubermos, nós podemos acessar esses arquivos ou essas consciências em forma de parcerias em qualquer momento, em qualquer lugar. Onde eu precisar das suas orientações, das suas inspirações ou das intuições que vêm da minha própria realidade, se eu souber como fazer isto, eu tiro proveito em qualquer momento, em qualquer lugar, como eu disse. Porque isso pode ser para o uso da minha inteligência intelectiva, para gerar o progresso da humanidade como um todo, para trazer o conforto físico, para melhorar a parte tecnológica, para melhorar tudo que for dessa área, né, mais material. Pode ser algo a nível afetivo para melhorar o relacionamento com todos os seres de todas as frequências, ou pode ser a nível moral, para que nós possamos atingir o grau de amor incondicional. Então eles estão, né, vamos falar assim, à disposição daqueles que sintonizam com suas frequências e desejam colocar em prática esses ensinos que eles propõem para iluminar e libertar as consciências. Tá. E os que estão, né, o que as pessoas, por exemplo, que até são influenciadas, muito influenciadas pelos espíritos, até que ponto isso é bom ou ruim para a evolução do perispírito que está encarnado? Vamos colocar assim, influenciadas a partir do que a pessoa é. Porque nós colocamos no livro 4 tipos de obsessão. Então, o primeiro é aquele onde eu ofendo você, você revida. Então, nós criamos um estado obsessivo entre encarnados e encarnados, pela ofensa e pelo revide. Colocamos um segundo estágio. Então, eu posso perturbar o desencarnado, porque eu não deixo ele partir, porque eu gosto das coisas que ele gosta, o que ele gostava, e acho que ele continua gostando. Então, pela lei de afinidade e sintonia, eu sintonizo e, às vezes, perturbo o desencarnado. E o desencarnado somente adentra no meu campo se eu tiver as matrizes, a predisposição. Do contrário, ele não consegue entrar no meu universo. Mas os maiores casos de perturbações obsessivas são entre as personalidades do mesmo indivíduo. A que está no comando hoje diverge da que estava no comando ontem, ou a que estava no comando ontem que não teve ou não teve a coragem de fazer tal coisa e a de hoje está fazendo, ela quer burlar, quer, como diz outro, interromper o esquema ou o sistema que está dando certo. Então nós vemos que
esses processos chamados obsessivos, essas interferências, depende da nossa sintonia. Porque se eu estiver numa sintonia amorosa, jamais alguém contrário vai conseguir atingir o meu estado consciencial. Porque se eu tenho a meu favor a lei de justiça, amor e caridade, onde o amor de um único ser, segundo Mahatma Gandhi, transforma o ódio de milhões, o meu campo vibracional é tão intenso que eu percebo a quilômetros, a muitos quilômetros mesmo de distância, quando alguém tenta entrar no meu esquema ou no meu universo mental. Então eu percebo um pensamento em desalinho sugerindo-me algo, como José Raul Teixeira nos ensina. Estou aqui, posso? Eu é que sou o médium, eu é que sou o condutor da minha realidade. Se eu falar pode, ele entra, mas se eu não der brecha, se eu não abrir espaços, jamais alguém vai interferir no meu universo. Mas a maioria de nós andamos alheios a essas realidades. E pensamos de qualquer maneira, falamos qualquer coisa, não domamos, não sublimamos as nossas emoções, às vezes desejamos o que não deveríamos, e tudo isso são brechas, porque a partir do pensamento negativo, eu já abri o meu universo, eu escancarei todas as portas. Uma palavra mal colocada arrebentou todas as trancas. Uma emoção desgovernada, a casa vem abaixo. Então, se nós cuidarmos do pensamento, das emoções, da palavra, da conduta, eu vou ter sempre companhias semelhantes àquilo que penso, sinto, falo e faço. Tá. Sebastião, eu queria que você falasse um pouco mais ainda dessa revelação, né, dos espíritos e o que pode vir mais, né, a ser revelado. Se eu buscasse agora as palavras de Sócrates, dentro daquilo que ele compreendia, ele falava que tinha um certo domínio. Mas dentro do que ele não entendia, só sei que nada sei. Porque se entendermos hoje que o universo biológico é apenas um fragmento, quando a maioria dos seres que às vezes tem dúvida a respeito do que seria a realidade, o ser imortal, quando ele percebe que ele não é apenas o físico e precisa estudar um universo psíquico, a respeito desse universo psíquico ele poderia falar, eu só sei que nada sei, ele precisa de informações para devassá-lo. Da mesma forma, quando ele percebe que não é o universo psíquico somente, mas existe por trás dele uma entidade, um ser espiritual que estaria conduzindo. Então, a depender do que nós estamos buscando, até um X nós vamos com essas informações. Mas a partir daquele X, novos véus se descortinam e nós percebemos que, diante daquela realidade, a gente não sabia quase nada. Por exemplo, eu percebo que um átomo é um elemento componente da matéria física. E acho que é apenas um elemento básico, muito simples. E quando eu vou estudar o núcleo do átomo, a capacidade de um elemento radioativo da família dos hidrogênios, o terceiro elemento, porque o primeiro é só um próton, um elétron, o elemento simples. O segundo com uma carga de nêutron a mais, com uma porção de nêutron, já é o elemento pesado, já é uma capacidade fantástica de realização em relação ao primeiro. Mas o terceiro, com 2 nêutrons, um próton e um elétron, é descomunal. Tanto que, se nós percebermos, quando estudamos nas entrelinhas, e conforme os cientistas nos informam, uma colher de chá de carvão, se soubermos extrair a energia desta colher de chá, desse carvão que está dentro de uma colher de chá, teríamos elemento para aquecer uma cidade como Nova York por um inverno inteiro. Nossa. Se soubéssemos extrair a energia elétrica do nosso corpo biológico, teríamos energia elétrica para alimentar um estado como o Rio Grande do Sul por mais de 160 anos. Então, por isso, diante dessas realidades, novas revelações vão chegando, porque o conhecimento é interminável. Somos, de fato, como dizia o profeta, ou o apóstolo do Cristo, ou o missionário, Gonzaguinha na música, o que é, somos eternos aprendizes. Nós podemos fazer pela vida e, com a vida, aquilo que tivermos a nossa necessidade. E a vida? O que é o que é?
né? O que diga lá, meu irmão, né? É um sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Então, fica aí a deixa para quem desejar ouvir o que propõe essa música, porque nós somos eternos aprendizes. E só para finalizar essa pergunta, e às vezes esse bloco que já está indo para o final, esse programa, nós lembramos de um ensino de Jesus. Dos nascidos de mulher, João o Batista é o maior, é o que tinha o maior conhecimento. No reino dos céus ele é o menor. Quer dizer, lá ele teria que começar quase que do zero, como nós estamos começando a nova temporada de O Despertar da Consciência. Como se estivéssemos repaginando, trazendo novas revelações, novos conteúdos para uma nova etapa, para uma nova realidade. Muito obrigada, Sebastião. E agora nós vamos depois para o 7º programa, né, com o tema O Progresso Planetário e do Ser Humano. É a nova série do programa O Despertar da Consciência. Você não pode perder, toda terça-feira, às 8 horas da noite. Eu espero você.